Olá, uma boa noite para você. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece as penas para os crimes de abandono, maus tratos e violência contra o idoso. Esse é um dos nossos destaques de hoje. Veja também. Ministro Luiz Edson Fachin pede para voltar para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o plenário da Casa mantém a absolvição do ex-presidente Lula. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Por 8 votos a 3, foi rejeitado o recurso da Procuradoria-Geral da República. Os votos contrários foram dos ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Os votos favoráveis ao recurso da PGR foram dos ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. Com esse resultado, Lula poderá concorrer às eleições de 2022 e as condenações que ele tinha foram anuladas. Vale lembrar que nos próximos dias o Supremo vai julgar a suspeição de Moro. E agora você confere os dados da Covid-19 com Gabriel Paiva. O total de casos está em 13.746.681 casos, 73.174 novos casos. O total de mortes está em 365.444 mortes, 3.560 novos óbitos. Os casos em acompanhamento estão em 1.144.942 casos. 12.236.295 pessoas se recuperaram da doença. Diante da repercussão da morte do menino Henri Borel, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê penas mais rígidas para os crimes de maus tratos, abandono de incapaz e violência contra o idoso. O projeto está em tramitação desde 2020. Os detalhes na reportagem de Leonardo Henrique. Nesta quinta-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que impõe maior rigor na pena para crimes de maus tratos, violência aos idosos e abandono de incapazes. O texto agora segue para o Senado. O projeto, que deu entrada no Congresso ano passado pelo deputado Hélio Góes, do PSL do Rio de Janeiro, foi discutido em reunião com lideranças de partidos e tomou proporção maior com o caso do menino Henri Borel, morto no Rio de Janeiro. Segundo a proposta, altera-se a penalidade prevista no Código Penal no crime de abandono de pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Com previsão atual de detenção de 6 meses a 3 anos, a pena aumentaria de 2 a 5 anos de reclusão. No caso de maus tratos, a pena é aumentada em até 1/3 se o crime for praticado contra menores de 14 anos. Em situações de expor ao perigo alguém que esteja sob sua guarda, com finalidade de educá-lo, a pena passa de 2 meses a 1 ano de prisão para 2 a 5 anos de prisão. O texto também altera o Estatuto do Idoso. A legislação atual prevê detenção de 2 meses a 1 ano e multa para os que submetem idosos a condições desumanas e degradantes. Agora, passaria a condenação de 2 a 5 anos de cadeia. Se cada um dos delitos possuírem agravante de lesão corporal grave, a pena varia de 3 a 7 anos de prisão. Se houver morte da vítima dos maus tratos, o réu teria de 8 a 14 anos de prisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura dos nomes dos senadores que vão compor a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as ações do governo federal na condução da pandemia. São 11 titulares e 7 suplentes e, a partir de agora, com a leitura, a CPI já pode começar os trabalhos. Os detalhes na reportagem de Leonardo Dutra. Na tarde desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura dos nomes dos 18 senadores que vão compor a CPI da pandemia que pretende investigar omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à Covid-19.
A leitura dos nomes era o último rito processual necessário antes da instalação do colegiado. Isso significa que a partir de agora a CPI já pode ser instalada e começar os trabalhos. O início do funcionamento da comissão no Senado, que vai apurar a omissão do governo federal na pandemia e o repasse de verbas para estados e municípios, só deve ocorrer após o feriado de Tiradentes, na próxima quarta-feira, dia 21. Os titulares são Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB, Ciro Nogueira, do PP, Otto Alencar e Omar Aziz, do PSD, Tasso Gereissati, do PSDB, Eduardo Girão, do Podemos, Humberto Costa, do PT, Randolfo Rodrigues, do Rede, Marcos Rogério, do Democratas e Jorginho Melo, do PL. Os suplentes são Jarder Barbalho, do MDB, Luiz Carlos Reis, do PP, Ângelo Coronel, do PSD, Marcos Duval, do Podemos, Rogério Carvalho, do PT, Alessandro Vieira, do Cidadania e Zequinha Marinho, do PSC. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, pediu para voltar para a primeira turma, ocupando a vaga do decano Marco Aurélio Melo, que vai se aposentar no dia 5 de julho. Luiz Edson Fachin afirmou que, caso isso não seja possível, ele segue desempenhando as suas funções na segunda turma. Lembrando que Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e ele entrou no Supremo Tribunal Federal na primeira turma e foi para a segunda com a morte de Teori Zavascki. O ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF, vai analisar o pedido do ministro Luiz Edson Fachin e vai aceitar caso não tenha nenhum integrante mais velho que deseja ir para a primeira turma. Isso vai de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, boa noite e até amanhã.